Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezados irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazer esta live hoje, na lição de número 9. Quero cumprimentar primeiramente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. A lição de hoje, a lição de número 9 desse terceiro trimestre, falando a respeito dos reinados de Israel, ou do plano de Deus, em meio à infidelidade da nação de Israel. Já estudamos nas lições passadas o reinado do Reino do Norte, como os irmãos sabem, o reino foi dividido, estudamos sobre o Reino do Norte. E não teve um rei que a Bíblia fala que fez o que era bom aos olhos do Senhor. De Jeroboão até Oséias, todos fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isto no reinado do norte. Mas agora, na lição de número 9, vamos falar sobre um rei, não do reinado do sul, mas do reinado do norte. Aliás, não do reinado do norte, mas do reinado do sul. O nome desse rei era Joás. Muito bem. Este rei, nós não vamos ler os textos bíblicos básicos, porque o tempo é muito curto e não dá tempo, irmão. Tem que ler também todo o conteúdo da lição, porque não dá tempo. Nós vamos então entrando já no comentário, que é a gente poder aproveitar o maior tempo possível. Muito bem. Este rei, Joás, a Bíblia diz que ele fez a princípio o que parecia reto, que parecia bom aos olhos do Senhor. Muito bem. Mas, no começo do seu reinado, até me parece um tanto inusitado o fato de coroar uma criança de 7 anos de idade como rei de uma nação. Não é verdade? O que uma pessoa, uma criança de 7 anos vai entender sobre política, enfim, sobre aquilo que faz parte de um reinado. Criança não sabe nada, mas Deus sabe como trabalhar. Foi uma época muito difícil, quem estava reinando até era uma mulher, e a Bíblia diz que este rei estava guardado na casa do Senhor em uma sala, e uma mulher por nome Joseba, ela escondeu este rei, este menino, porque a mulher que assumiu o trono era muito má e matou toda a descendência real, salvo este menino que foi escondido dos olhos da tal Atalia, que reinava então no lugar de um rei que realmente fosse escolhido para reinar sobre Israel. Como não tinha mais ninguém para reinar, o sacerdote Joiada, a Bíblia fala que esse sacerdote começou a ensinar este menino no caminho do Senhor, ensinando as leis de Moisés, para que ele fosse lá na frente um bom rei, né? Muito bem. Então, enquanto este sacerdote foi vivo, este rei fez o que parecia reto aos olhos do Senhor. Mas com apenas 7 anos de idade, quem reinava na realidade era o sacerdote Joiada. O rei estava coroado, mas ele era corregente do reino do sul, e ele ajudava muito o rei que estava no trono agora. Porém, as suas convicções sobre Deus não eram suficientes, fortes. Após a morte de Joiada, Joás se deixou influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Que coisa triste, né? Mas enquanto o sacerdote era vivo, este rei, ele foi um bom rei. Vamos lá. O livramento de Joás. Tanto no Reino do Norte, como a revista menciona, como no Reino do Sul, havia muitas maracutaias, todo mundo querendo assumir o trono. Inclusive, antes de Joás, quem estava reinando era Atalia, né? a sua avó, é que estava reinando. E havia muitas tramas para que alguém subisse ao trono, porque quem que não quer poder? Todo mundo quer assumir o poder, não é? Mas, meus irmãos, como nós vemos o título de todas as lições que nós estamos estudando,
o plano de Deus para com Israel, mesmo em meio à infidelidade das nações. Nós sabemos que Israel era e é o povo de Deus. O povo de Deus ainda existe, Israel ainda existe, para provar que Deus existe, que Ele é fiel para com as suas promessas, as suas alianças, né? Não cai por terra, porque quando Deus promete, Ele realmente cumpre. Então, irmãos, em ambos os reis existiam acirradas disputas pelo poder, tanto político como econômico. Então, a casa real de Judá havia se aparentado com a casa de Israel, que estava desviada. Israel era povo de Deus, assim como Judá também. Mas Israel tinha se desviado há muito tempo, desde Jeroboão até o último rei de Israel, que foi Oséias. Nenhum fez o que parecia reto aos olhos do Senhor. Todos estavam completamente desviados e entregue à idolatria. Idolatria, irmãos, é uma coisa que abomina os olhos de Deus, que afronta a Deus, né? A idolatria é uma afronta a Deus. Quando alguém coloca algo na frente de Deus, esta pessoa está afrontando a Deus. Deus se sente afrontado e ofendido, né? Então, Joás, agora, depois de 7 anos escondido naquela sala, ele agora é coroado rei. E Atalia, que havia se casado com Jorão, filho de Josafá, foi assassinado por Jeú. Atalia agora então assume o trono, mas usurpou o trono não lhe pertencia, e começou a reinar no lugar de seu filho que havia sido morto por Jeú. Muito bem. Mas o sacerdote que acabamos de falar aqui agora, Joiada, era um homem de Deus e era, na realidade, um homem de coragem. Então, ele tratou de este rei, que agora estava com a coroa na cabeça, tratou de ensiná-lo primeiramente sobre as leis de Moisés. No nosso caso hoje, nós diríamos, foi ensinado na doutrina, na admoestação do Senhor, como a Bíblia fala, que nós temos que criar o nosso filho na admoestação e na doutrina do Senhor. Então, o sacerdote procurou ensinar este rei da melhor forma possível, para que futuramente ele pudesse praticar o que era bom. Era um sacerdote de coragem, né? Enfrentou Acabe, Jezabel, enfrentou essa mulher que agora estava no trono e escondeu o rei. Então, para sentar no trono, ela matou todos os membros da família. Olha só a crueldade desta mulher. Ela descendia de Acabe e Jezabel, que eram péssimos reis. A Bíblia fala que Acabe foi o pior dos reis de Israel, pois ele se vendeu para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, esta mulher, herdando toda a maldade dos seus pais, mandou matar toda a sua descendência, toda a descendência real, membro da sua própria família, incluindo até os seus próprios netos. Ela mandou assassinar a todos, salvo Joás. Até porque, irmãos, a promessa de Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Jesus tinha que descender da família real. Então alguém tinha que ser preservado ali. E Deus usa uma mulher chamada Jeoseba. Ela era esposa do sacerdote Joiada. Deus usa esta mulher para esconder este menino, para que lá na frente ele viesse a reinar no lugar desta ímpia rainha que estava no poder agora. Então, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e ensinou-lhe as leis mosaicas. Glória ao nome do Senhor. A estratégia foi bem sucedida, né? Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia que foi bem sucedido nessa estratégia. Combinou com seus capitães e no dia planejado por eles destruíram os sacerdotes de Baal, né? Como está colocado aqui. No dia marcado, ele reúne os capitães, combina com eles
e agora coroa o rei e destituíram Atalia do trono e proclamaram a Joás como rei. Então, irmão, naturalmente, Joiada passou a ser o corregente com Joás. O rei era Joás, mas ele estava ali para orientar, para ensiná-lo e aconselhá-lo, pois este não tinha condição de reinar, pois tinha apenas 7 anos, era uma criança, não é verdade? Então, o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e convocou o povo para remover seu templo e despedaçar as imagens e altares e refazer a aliança com Deus. De vez em quando, irmãos, hoje trazendo para os nossos dias, nós temos que refazer a nossa aliança. Às vezes, sem perceber, a gente está sendo levado daqui ou por ali, por conselho, por alguém que não está muito bem instruído na palavra de Deus. Às vezes a gente percebe que se a gente não vigiar, a gente precisa refazer novamente, o nosso concerto com Deus, a nossa aliança que nós fizemos com Deus, nós temos que fazê-la novamente. No segundo tópico, fala sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Muito bem, então para que isso viesse a acontecer, era preciso fazer arrecadação monetária, era preciso de dinheiro. Até porque quando Atalia reinou, juntamente com outros reis que foram maus aos olhos do Senhor, o templo de Deus ficou abandonado. Tinha muita rachadura, então estava completamente abandonada a casa do Senhor, porque eles tinham se voltado para outro Deus, para Deus Baal. Então abandonaram completamente o templo do Senhor, porque quem estava no poder, que tinha a obrigação de dar exemplo, no sentido espiritual, no sentido político também, porque estava na liderança, eles davam muito mau exemplo e levavam o povo também a abandonar a casa do Senhor, né? Glória ao nome do Senhor. Mas agora Joás, já com uma determinada idade, e agora começou a prosperar também no reino, ao lado de Joiada, ele aconselhou para que o povo voltasse para Deus, fizesse um concerto com Deus. Primeiro tem que consertar o nosso altar, consertar a nossa vida com Deus, para depois então ornamentar o templo. Não tem nada demais ornamentar o templo, cuidar do templo da casa de Deus, não tem nada demais, mas primeiramente temos que cuidar da nossa vida espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então, como a adoração a Baal era muito incentivada, o templo estava completamente abandonado. Joás agora começa a incentivar o povo e os sacerdotes a arrecadarem dinheiro para que a casa de Deus fosse restaurada, graças a Deus. Então, aí a fidelidade dos tesoureiros, isso aqui também é muito importante, né? Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade, irmãos, tá? Que nós temos que comentar sobre a fidelidade dos tesoureiros. Ele não fazia uso da arrecadação para benefício próprio, não. Tudo que eles pegavam, ainda que não era muita coisa, mas tudo era revertido em favor da obra de Deus, do templo que precisava ser restaurado, né? Então, numa época, como o nosso irmão colocou aqui muito bem, numa época como hoje, este exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos de Deus, né? Então, uma pessoa que assume esta responsabilidade de lidar com as finanças, porque é necessário que as pessoas contribuam, o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, enfim, irmão, é preciso contribuir na obra de Deus, e para isso os tesoureiros, as pessoas que lidam com o dinheiro do povo, é preciso ser fiéis, abandonar a ganância, porque Paulo falou a Timóteo, né, que muitos entrando por esse caminho se transpassaram a si mesmos com muitas dores, porque, por causa do quê? Do amor ao dinheiro. E não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal, como muita gente afirma, já ouvi muito isso. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? E muitos têm se transpassado, muitos já foram até disciplinados, outros até excluídos, por colocar a mão naquilo que não lhe pertence. A gente sabe disso, não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Então, este exemplo destes funcionários do rei
Joás é um exemplo a ser seguido por todos nós. E a fidelidade também, um atributo que enobrece, que faz com que a pessoa fique ilustre, engrandece a pessoa moralmente. A fidelidade, um atributo que enobrece. Então, não importa a quantia que está sendo administrada, né? Não. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Deus jamais vai se agradar disso, não é verdade? Isto, irmão, nós temos que colocar na nossa mente. Então, nós falamos do tesoureiro que lida com a atribuição, mas também temos que falar com os tiradores de oferta, como eu sou um, Jamais alguém coloca a oferta lá, eu jamais posso enfiar a minha mão para tirar o que está lá dentro. Isso cabe aos tesoureiros e não aos tiradores de oferta, aos diáconos, cooperadores. Não cabe a nós colocar a nossa mão para apossar de algo que não é nosso, porque Deus não vai se agradar disso. Isto é falta de temor de Deus. Tem acontecido isso, e isso é falta de temor de Deus, né? Então temos que acertar a nossa conta com Deus. Então, nenhum tipo de subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Deus não gosta dessas coisas, e jamais a palavra de Deus vai incentivar alguém a fazer isso. Então, a palavra de incentivo é a prática da fidelidade. O terceiro tópico diz: conspiração contra Joás. Por que isto? Porque ele, irmãos, começou a buscar, depois da morte do sacerdote, ele começou a procurar conselho de outras pessoas que não tinham capacidade para aconselhar, né? Então houve o declínio do seu reino. Ele começou bem, mas terminou mal. O reinado de Joás podia ter um término bem mais glorioso, mais vitorioso, mas sempre tem mais, né? A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções, se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Nós, irmãos, como crentes, principalmente se for obreiro, tem que ter personalidade, tem que ter conhecimento bíblico, né? Isso é importante, pois que o incentivo venha para a escola dominical. Venha fazer parte da escola dominical, venha aprender, para que não venha lá na frente cometer coisa que venha denegrir a nossa personalidade. Então, agora Joás, que estava fazendo coisas boas diante dos olhos de Deus, começa a ouvir coisas que não deveria ouvir. Ele não guardou aquilo que aprendeu. Quero levar agora um pouco para o lado daquelas pessoas que nascem no Evangelho. O pai leva para a igreja, leva para a escola dominical, ele faz parte da escola dominical, mas quando cresce ele esquece, ele abandona. É bem poucos filhos de crente que permanecem na igreja. Infelizmente, esta é a verdade. Então, esta trágica e consequência da desobediência, essa é a trágica consequência da desobediência, perder completamente a confiança em Deus, tirar a confiança no Deus verdadeiro para depositar confiança naquilo que não pode fazer nada, é o caso da idolatria, né? Aqui também o nosso irmão coloca a consciência, uma pessoa que nem nós estamos comentando aqui sobre dinheiro, que lança a mão na oferta para o seu benefício próprio, uma pessoa que coloca a mão na sal aquele dízimo foi colocado ali com tanto amor, com tanto carinho, ele pega para si, irmão, isso há uma consciência contaminada. Aliás, a Bíblia fala da consciência pura, 1 Timóteo 3,9, da consciência cauterizada, 1 Timóteo 4,2, e da consciência morta, Hebreus capítulo 9, verso 14. Então tudo isso nós temos que tomar conhecimento e tomar cuidado com a nossa consciência para que não venha ser contaminada, porque quem faz uma vez, faz duas, faz três, daqui a pouco a consciência já não pesa mais, o Espírito Santo começa a se afastar e é um perigo muito grande entrar por este caminho. E também o nosso irmão coloca aqui apostasia, né? Joás começou a entrar pelo caminho da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé primitiva que nós recebemos lá atrás. Quando levantamos a nossa mão aceitando Jesus, ali nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a salvação, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós abandonamos aquilo que nós aprendemos atrás e passamos a praticar outras coisas, nós estamos nos apostatando da
fé. Isto é muito mal aos olhos do Senhor. Nós vamos passar a agir como fez Joás no final do seu reinado, fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então houve uma conspiração, por causa da sua desobediência, alguém conspirou contra ele, até porque ele devia um crime de assassinato contra um profeta que era filho do homem que colocou ele no trono. Ele matou, porque ele já estava desviado. O profeta chegou e começou a conversar com ele, falar do que ele devia fazer. Ele, desviado, mandou matar o filho do sacerdote. E por causa disso, houve uma conspiração e ele acabou também sendo morto. Olha, o juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Depois da batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiram contra ele e o mata na sua própria cama. Quão perigoso é abandonar os conselhos do céu para buscar os maus conselhos. Nem todo mundo serve para aconselhar, viu, irmão? Não é todo mundo, não. Então, no Salmo 1 e verso 1, lá há uns conselhos maravilhosos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Leia lá Salmo 1 e verso 1. Chegamos ao final desta live. Aqui a conclusão. Agora eu vou ler. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção da justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Que Deus abençoe.